Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los bem aí. Como prometido na orientação técnica, eu fiquei devendo para vocês um videozinho rápido, né? Para a gente fazer um estudo bem rápido da prova paulista, para a gente desenvolver um plano de ação, né? E depois no grupo eu vou colocar para vocês a data, mas eu pensei em umas 2 semanas para vocês otimizarem esse plano. Mas antes de a gente falar sobre a prova paulista, eu gostaria de passar aqui, né, pelo BI, daí do profissional, e apresentar alguns índices para vocês dessa semana, né? Nós temos aqui um registro geral da semana toda, de todo o ano nosso, né? A diretoria de ensino aí tem uma variação de matrícula de 4,82, como vocês podem observar, e a gente está aqui no amarelinho, né? 87,23% de presença. Para essa telinha ficar verdinha, a gente precisa ter o índice acima de 90, mas é um índice razoável, né? Aí para a maior parte das nossas escolas. A meta para a PEI é 90%, né? E a meta para o regular é 85%. Quando a gente observa aqui a semana que passou, né? De 19 a 25/5, a gente ainda tem aí um pareamento, né, do sistema ainda, né? Então ainda está faltando o índice do aluno presente ainda. Provavelmente essa semana, né, na segunda-feira já pareia isso. Quando a gente avança uma semana atrás, a gente tem mais ou menos a mesma média aí. E aqui já aparece, né, o índice de atividade por semana e o índice do quiz por semana. Lembrando que estes dois quadros aqui estão disponíveis apenas para as unidades que são de administração direta. Quando a gente vai analisar o item por escola, a gente tem esse quadro, tá, gente? Então, é muito importante que vocês tenham isso aí, né, mais ou menos diagnosticado no planejamento de vocês, semanal, tá? Para a gente poder solucionar esses possíveis problemas aí, com relação principalmente à presença dos alunos, tá? Isso também vai impactar diretamente na questão das matrículas desses alunos, né? Então, aqui nós temos um resumo de todas as nossas salas, de todas as nossas escolas, tá, gente? Então, veja que tem índice negativo. É importante que vocês, olha, o índice bem baixo aqui de 63% de presença. Isso é muito importante, pessoal, que vocês façam esse estudo por escola, certo? Para vocês visualizarem esses itens em vermelho aí. Se a gente filtrar aqui, eu consigo ter o nome da escola, né? Mas não é esse o objetivo nosso, tá? Esse exercício é para vocês desenvolverem semanalmente aí com a equipe gestora de vocês, tá? E aí vocês fazem esse diagnóstico e semanalmente vocês já vão contornando essas fragilidades que o sistema ele nos aponta, certo? E aqui embaixo a gente tem um fluxo, né, de matrícula, mas eu acho que por enquanto o que mais nos interessa são esses índices, esses dois que variam. Um outro caminho que eu queria mostrar para vocês é da própria prova paulista. E esse é o estudo que ficou faltando a gente fazer aqui no dia com vocês. Então, quando a gente acessa o BI da prova paulista, a gente tem essa leitura geral, né, da escola. Eu vou pegar como exemplo aqui, então, o ensino médio profissional, vou filtrar a segunda série, que é o nosso caso, e as disciplinas eu vou deixar todas aqui para a gente ver como é que tá. E aí aparece essa leitura para a gente, certo? Só que eu quero aprofundar o meu estudo. Aí na escola, vocês vão ter o índice por turma, certo? Então aqui eu tenho o índice de divisão de diretoria e tenho o índice de escola, que é o que vocês conseguem visualizar aí. Então aqui já está filtrado todas as disciplinas e aí vai aparecer de todas as disciplinas aqui para mim, né? Que aparece em todas as escolas. Se eu quiser, por exemplo, filtrar uma escola, eu vou pegar um exemplo aqui aleatório, tá, gente? Eu vou pegar aqui o Ster Maurino. Quando eu filtro o Ster Maurino, aparece para mim o curso de logística do Ster Maurino e aí o desempenho deles em todos os componentes, certo? E aqui em específico, quando eu coloco, por exemplo, esse aqui é o desempenho em todas, tanto na FGB quanto no técnico, tá, gente? Se eu selecionar aqui
a disciplina de logística, eu vou ter um quadro geral do que está acontecendo com o curso de logística. Então, veja que ele vai alterar aqui, e aí eu vou conseguir enxergar nesse panorama geral só o curso de logística. Então, vai aparecer lá a porcentagem, a 98% de participação, 44,3% de acerto, e a última prova que conta lá do terceiro bimestre da primeira série, a evolução de 44,3%, provavelmente isso é FGB, que ele está comparando aí. Ok, então esse é um primeiro momento. Um segundo momento, a gente coloca em conteúdo. Aqui em cima, gente, ó, eu estava em prova, certo? Agora eu mudo para conteúdo. Quando eu mudo para conteúdo, eu vou ter lá no Ster Maurino os conteúdos que foram desenvolvidos pelos alunos. Eu tenho aqui o número de cada questão, não tenho o link de aula e não tenho o link de questão, mas vocês podem achar no material que a gente separou para vocês, que eu já vou fazer o caminho aqui, lá no repositório e acessar as avaliações por lá. Antes de fazer esse caminho, vamos ver aqui conceitos característicos, principais modais de transporte rodoviário, certo? E buscar aqui, por exemplo, se há um outro item sobre essa mesma situação. Esse é o mesmo item, gente, olha. Conceitos e características dos principais modais de transporte ferroviário e conceitos e características principais modais de rodoviário, ferroviário, aquático. E aí o exercício é realizar essa movimentação com os outros conteúdos que foram trabalhados, certo? E fazer essa verificação. Por que aqui os alunos acertaram 50% nessa questão e tiveram um acerto no mesmo conteúdo de 75% de acerto? E aí essas questões estão associadas, né, ao item 1 da avaliação e ao item 3 da avaliação. Provavelmente são questões diferentes e com grau de complexidade maior. E esse é o momento onde você tem lá com o seu aluno de acessar essa avaliação e fazer um processo de retomada. Isso que a gente está chamando de um plano de ação para essa recuperação. Caso vocês não tenham iniciado ainda esse processo, é importante que vocês sentem aí com o CGP de vocês, os PAETs, né? Porque, por enquanto, a gente só tem isso disponível no perfil dos PAETs. Eu já acessei aqui, por exemplo, uma escola, né, que seja de parceria e ainda a gente realmente não tem essas informações. Provavelmente porque a prova terminou semana passada, né? Quando eu pego o Rigolim, por exemplo, gente, para logística, que também é o curso que eles oferecem, eu não tenho nada aqui, tá vendo? A tela fica em branca para mim, porque esse item ele não está disponível. Da mesma forma, o filtro aqui de logística, né? O curso de logística também, ele não filtra, porque também não tem ainda essas informações. Então, enquanto não sai, ainda a gente tem essa movimentação de aguardar, né? Mas aos PAETs, gente, eu vou solicitar que vocês já desenvolvam essa ação, né? É uma ação prática e de recuperação contínua dentro desse processo. Inclusive, a Sônia está preparando um material aí para soltar para vocês sobre isso, certo? Então, aqui, com relação à prova paulista, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Aonde que vocês vão encontrar esse material? Quando a gente faz o caminho pela diretoria de ensino, a gente acessa núcleo pedagógico, e aí nós avançamos 3 telas aqui, né? E na terceira tela, nós vamos ter aqui os itens de educação profissional. Quando a gente acessa Edu Profissional, a gente vai ter acesso, né, aos materiais formativos. E aí, na nossa quarta formação, pessoal, tem aqui todos os nossos materiais. Então, quando você clica em prova paulista, vocês vão ter acesso à avaliação do itinerário técnico e aqui as provas de logística. Então, quando eu acesso log 2, que é logística 2, é a prova, ela tem também aqui o comentário, certo? Tem ali a resposta. Essa aqui, olha, gente, essa avaliação, ela já aparece aqui, ó, no log 2, ele já aparece
a questão do conteúdo que a gente estava vendo lá no BI, tá vendo? A questão 1, conceitos e características dos principais modais de transporte rodoviário, aí eles tiveram 75% de acerto, né? Nessa questão aqui. E aí tem um comentário do item aqui embaixo, provavelmente é uma questão de fácil acerto. Quando a gente vai para a questão 3, então a gente tem o item 2, o item 3, que é o que estava sinalizando lá no BI, o mesmo conteúdo, certo? E aqui aparece, né, a resposta correta e o comentário do item. Então, essa movimentação, e provavelmente uma questão um pouco mais complexa, mas e teve 50% de acerto nessa questão, né, pelo BI nosso lá, em uma determinada escola. Então, é importante que vocês façam exatamente essa movimentação para cada conteúdo, tá, gente? E vá fazendo o processo de recuperação dos índices de menor acerto para os índices de maior acerto. Então, quando a gente volta aqui, só para a gente pegar o exemplo de novo, né? Aqui, pessoal, eu consigo filtrar também de menor acerto para maior acerto. Então, quando eu clico aqui, ele vai organizar isso, são os itens de menor acerto, tá vendo? Os itens que estão abaixo de 50% são questões para a gente levantar enquanto recuperação. Veja que tiveram questões aqui com apenas 7,1% de acerto. Isso é muito complexo, tá, gente? Então, o que aconteceu com essa questão para ter esse baixo índice de acerto? Lembrando que as questões, elas avaliaram até a 6ª semana de aula, tá? Então, veja lá, ó, conceitos e fundamentos de gestão e estoques. Aqui eu tenho uma outra questão com 21% de acerto, ó, conceitos e fundamentos da gestão de estoques. Aqui outra com 42%, ó, conceitos e fundamentos da gestão de estoque. E vamos visualizar se aqui embaixo a gente tem mais alguma. Conceitos e fundamentos da gestão de estoque. Veja que aqui, ó, uma com 60% de acerto, outra, vamos ver aqui, outra com 42% de acerto, e a outra com 21,4% de acerto e outra com 7% de acerto. Então, são 4 questões sobre o mesmo assunto, né? E aí vocês vão comparando aqui qual que é a questão, vão lá para a prova e vão esgotando esses assuntos com os alunos, conversando com eles o porquê desses índices de acerto aí tão baixos assim. Certo? Então, essa é a movimentação que vocês precisam fazer aí na escola, principalmente os de administração direta. Para ajudar vocês, pessoal, eu trouxe aqui também um plano, que é da prova paulista, que eu vou compartilhar depois no grupo com vocês. No plano da prova paulista, tem mais ou menos esse esboço aí desse plano de ação para vocês desenvolverem. Então, e eu vou pedir para vocês encaminharem isso para a gente, tá, pessoal? Pode ser lá no grupo ou no meu particular, certo? Eu vou colocar a descrição certinho lá para vocês encaminharem esse planinho para a gente. Então, a escola, o município, os cursos, qual o índice de aproveitamento dos alunos para os itens do técnico da prova paulista? E aí vocês colocam lá qual que é o aproveitamento, né? Os itens mais baixos, vocês podem selecionar lá 4, 5, 6 itens, ou os itens que vocês acharem melhor ali, com menor índice de desempenho, quantos e quais itens de mesmo conteúdo com desempenho satisfatório e insatisfatório foram identificados, aí vocês selecionam os conteúdos para a gente, como vocês estão trabalhando os itens em fragilidade e quais ações foram realizadas na escola. Caso não tenha sido ainda, vocês podem colocar que a partir da semana que vem ou da outra, vocês vão desenvolver essas ações aí. E para a atuação em torno dos itens fragilizados, há um plano de ação e de recuperação? Então, caso vocês não tenham iniciado ainda as ações, vocês podem desenhar esse plano de ação. Lembrando, pessoal, que a gente tem pelo menos aí umas 3 semanas antes da próxima prova paulista do segundo bimestre. Então, é muito interessante vocês utilizarem esse momento enquanto recuperação, tá? De conceitos aí que foram trabalhados
dentro dessa dinâmica da prova paulista. Vocês podem baixar esse material, de qualquer forma eu vou encaminhar para vocês no WhatsApp, e depois vocês me devolvam essas respostas, né, desse plano. Vou colocar uma data para vocês, pode ser pelo próprio WhatsApp. E aí eu vou conversando com vocês individualmente, caso vocês fujam ali do prazo, tá? Mas eu vou dar um prazo aí, 2 semanas, né? Porque a terceira semana já se esgota o prazo. Então, pelo menos 2 semanas para vocês desenharem, conversarem, montarem o plano e me encaminhar. Tá bom? Então, 2 semanas, vamos ver, 31, eu vou pedir para vocês encaminharem isso para mim até o dia 7, certo? De junho. Então, tem um tempinho aí ainda para vocês debruçarem sobre esses materiais, desenharem esse plano e me encaminharem. Pessoal, com relação à plataforma, nós temos ainda mais outras 2 movimentações, certo? Onde nós estamos alimentando os nossos materiais. Então, aqui nas plataformas, quando vocês acessam ali na diretoria de ensino, lá embaixo, vocês vão ter acesso, né, aos cursos técnicos. E aí, né, o programa do Sebrae, como a gente falou, né, o Vai Lá e Faz, um resumo das nossas ações, a largada, né, os vídeos de largada de 2025, e aí todos os cards de cadastro emergencial para apoio à sede, né, dos estudantes, as lives que foram feitas no processo de implementação, as nossas lives, nós estamos guardando tudo aqui nesse repositório, as nossas ações. Uma outra movimentação importante que vocês podem fazer, além do núcleo que a gente já fez, é o painel de boas práticas. E aqui, pessoal, tem um local muito importante para vocês registrarem as práticas de vocês. Então, quando a gente vai aqui na frente, no núcleo pedagógico, eu vou compartilhar também no grupo com vocês, do WhatsApp, esse mesmo link. Então, eu abasteci aqui esse material, né? Então, visitas técnicas do primeiro semestre, né, Educação Profissional Paulista. Quando a gente clica aqui, a gente vai ter acesso ao Padlet de boas práticas, né, ao Padlet de visitas técnicas da Educação Profissional Paulista. E aí, pessoal, conforme vocês forem realizando as visitas técnicas de vocês, vão colocando aqui. O Pedro Fernandes já nos encaminhou, eu tive cuidado de pôr. E aí, conforme vocês forem desenvolvendo, vocês vão postando aqui para a gente ter um Padlet bem legal, com todas as ações de todas as escolas. É só você clicar em mais, aí ele já vai abrir um sinal para você. Você pode carregar a imagem, o link ou foto que você tirou do evento, coloca o assunto, escreva algo extraordinário e aí você clica em publicar. E vocês tendo essa movimentação feita, vai aparecer um aviso que o administrador precisa liberar. Caso a gente demore um pouco para liberar, vocês comentam lá no grupo, porque sou eu mesmo que vou estar liberando essas atividades aí para vocês. Tá bom, gente? Então a gente aguarda aí essa movimentação de vocês com todos esses recursos e em todos esses ambientes aí que a gente apresentou para vocês, viu? Um grande abraço, bom descanso a todos.